A pena dos mortos de Canudos. Em 1897, o sertão da Bahia pariu uma tragédia que a jovem república tentou enterrar. A Guerra de Canudos não foi apenas um confronto de fuzis e canhões. Foi o confronto brutal de militares do governo contra uma comunidade sócio-religiosa, os sertanejos de Antônio Conselheiro. Foi o massacre do esquecimento, nascido da indiferença e da frieza burocrática. Ernesto de Melo era um escrivão de caligrafia firme e vida modesta, que trocou o conforto da cidade pela estabilidade da farda. Dias antes de partir, ele se despediu da esposa, Mariana, que o abraçou na porta da casa, prometendo a ele que logo estaria de volta com o salário garantido pela República. Não era soldado, mas um escrivão de intendência, um fantoche da logística. Sua missão foi clara, recebida do escalão superior: acompanhar a 4ª expedição e manter o livro-razão atualizado com a contabilidade militar, munição, víveres, equipamentos e as baixas militares, que eram os soldados que o governo se dignava a contar. Para o Estado, os milhares de sertanejos mortos eram apenas um dado irrelevante que não merecia registro. Ernesto tinha o dever de ignorá-los. Sua única arma era a caneta. Ele sabia, contudo, que havia homens ali que não conseguiriam ignorar. Ao entardecer lá fora, o arraial era uma ruína fumegante, e mesmo após a matança, o movimento era constante. Havia oficiais circulando, equipes de limpeza e, pior, aqueles observadores. Ernesto mal os notava, mas sabia da presença de um ou outro repórter. Um tal de Cunha, jornalista do estado de São Paulo, ouvia-se dizer. Gente que registrava coisas que não eram para estar no livro-razão. Ernesto se assentou na pequena casa de taipa, relativamente isolada das demais estruturas militares, que servia como seu posto administrativo, iniciando seu trabalho noturno. Ele estava cercado pelo silêncio opressor de 20.000 mortos, a maioria civis que a burocracia havia classificado como não contabilizáveis. Subitamente, 3 batidas secas ecoaram na porta. Ernesto, tenso pela solidão da noite, largou a pena e correu para abrir. Não havia ninguém. Apenas o cheiro de cinzas e um vento frio e úmido, pesado como um manto, que passou por seus ombros e varreu o interior da cabana. Ao retornar à mesa, a lamparina bruxuleava, e ali estava a prova de que ele não estava sozinho. No meio da mesa, sobre o livro-razão, a pena-fonte de Ernesto estava flutuando, em pé, tremulando. Ela girava suavemente, como se a mão invisível que a segurasse quisesse escrever. O terror subiu-lhe pela espinha. Ernesto estendeu a mão para pegá-la. No instante em que seus dedos tocaram o instrumento, sua mão grudou na pena. A pena, agora sob o controle da força dos mortos, não hesitou. Ela não apenas rasgou o cabeçalho oficial Baixas Militares, com traços violentos, mas em seguida escreveu Mortos do Povo, por cima, na caligrafia perfeita e oficial de Ernesto, mas com uma fúria metódica. O livro-razão, artefato frio e rígido, transformou-se num epitáfio proibido. E as almas do arraial responderam. Ernesto tentou soltar a pena, mas ela era uma extensão da sua carne, movida por uma indomável exigência de memória. O que surgia era a caligrafia precisa e oficial de Ernesto, subvertida por uma velocidade e violência bestial. Os espíritos dos sertanejos não sussurravam, eles inundavam Ernesto de dentro para fora com seus sentimentos brutos e não registrados. Sentia a sede da humilhação, a agonia da ferida esquecida, a fúria da injustiça social.
e o desespero de quem sabia que sua vida não seria contada. Era a necessidade brutal e desesperada de ser lembrado, forçando a mão do único homem ali que sabia dar-lhes forma no papel. Os nomes eram despejados, um após o outro, quase ilegíveis em sua fúria, como se o exército de mortos estivesse forçando o escrivão a executar o registro em um ritmo impossível. O livro Razão se tornara um portal de escrita compulsiva e torturante. A cada nome inserido à força, Ernesto sentia um novo peso, uma nova dor em seu corpo. Eram os ferimentos, as febres e as agonias dos sertanejos registrados que se transferiam para ele. O livro estava cheio, mas a força não parou. A demanda de registro transbordou para a própria matéria. A mão de Ernesto, tomada por espasmos incontroláveis, começou a riscar o que encontrava. Usava fuligem, carvão ou até a ponta de um prego para gravar as listas nas paredes de taipa. A casa virou um panteão de barro, uma certidão de óbito gigante. Ernesto tentava prender a mão sob o corpo, mas ela se movia sozinha. Ela agarrava o tinteiro, buscando mais tinta para cumprir o dever imposto. Ele não era um burocrata, era uma máquina de registro possuída. A loucura o prendia ao seu dever profano, transformando a função de intendência em um tormento eterno. Se a casa não era suficiente, se o livro Razão não bastava para saciar a sede de memória, restava apenas uma superfície: seu próprio corpo. Em seu delírio final, o escrivão de intendência compreendeu. Ele não era mais Ernesto, mas um instrumento, um pergaminho vivo. Usando o estilete enferrujado de sua maleta militar, ou talvez a pena-fonte quebrada, a mão, movida pela força de 1000 mortos, começou o último ato de sua missão. Com uma dor que não era sua, ele tatuou os nomes de centenas de sertanejos no peito, nos braços, na testa. Um rito macabro. Cada corte era a assinatura de um morto. Ele se tornou o último memorial do horror de Canudos. A prova física de que mesmo o silêncio do governo não podia apagar a memória dos esquecidos. Na manhã seguinte, uma patrulha o encontrou. Ernesto estava sentado, morto, com o livro Razão aberto no colo e os olhos fixos no vazio. O que viram foi um horror de tal magnitude que foi imediatamente classificado como loucura de guerra e abafado. O exército pegou o livro e o queimou, tentando destruir o que o escrivão havia criado, mas os nomes nas paredes, esses eram mais difíceis de apagar. Eles continuaram ali, desbotando com o tempo, mas mantendo a ferida aberta. A prova de que em Canudos a verdadeira possessão foi a necessidade brutal de ser lembrado.